Olá meus queridos, olá minhas queridas, é um imenso prazer novamente estarmos aqui para darmos continuidade a esse estudo maravilhoso sobre os 9 passos de como obtermos a verdadeira felicidade. Mas antes de darmos continuidade a esse estudo, eu quero pedir a você que deixe aí o seu like, deixe aí o seu joinha, curte este vídeo tanto nas plataformas do YouTube, quanto do Facebook, quanto também do Instagram. Também não deixa de colocar lá o teu comentário. O teu comentário é muito importante. É ele que nos dá o norte dos temas que nós podemos abordar aqui neste canal. E dando continuidade então, eu gostaria de lembrar a você que nós estamos estudando o Sermão do Monte, que é um dos sermões mais extensos que Jesus proferiu, aonde ele deixou lindos ensinamentos, aonde ele também nos deixou um segredo. O segredo para obtermos a verdadeira felicidade. Quer ser mais feliz? Quer obter a verdadeira felicidade, a felicidade plena? Você precisa estudar então o Sermão do Monte. E Jesus diz lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, ele fala que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que Jesus estava tentando nos ensinar, dizendo que bem-aventurados, ou seja, felizes, são aqueles que possuem um coração limpo. Essa palavra limpo, no grego original, ela tem um sentido de limpeza ritual. Ou seja, naquela época havia, por exemplo, uma série de ritos de purificação, que eram usados tanto pelos sacerdotes quanto também por aqueles que ensinavam a lei de Deus. Havia, por exemplo, uma lei dos anciãos que falava que a mão ela deveria ser limpa de uma forma específica antes de qualquer tipo de prática de alimentação. Esse ritual de purificação ele consistia em lavar a mão da ponta do dedo até o início do antebraço. Era um sinal de purificação. E Jesus ele está requerendo esse sinal de purificação, mas uma purificação espiritual. Ele aborda um tema que na época era um pouco restrito para aquele povo que ali estava lhe seguindo. Quando ele falava de purificação, ele estava falando para uma população que vivia na faixa etária da miséria. Muitos deles não tinham acesso a algumas questões básicas de sanidade. E falar sobre purificação parecia um pouco fora do contexto para eles. Mas Jesus então lhe abre mais o leque, abre a eles mais o leque, mostrando que a verdadeira necessidade de purificação não era só uma purificação física, mas sim uma purificação espiritual. Ou seja, o nosso coração, se nós queremos ser pessoas mais felizes, se nós desejamos ver a Deus um dia, nós precisamos limpar o nosso coração de pensamentos maldosos, de pensamentos que acabam nos afastando de Deus e, consequentemente, vão nos afastar também da verdadeira felicidade. Por exemplo, não existe como um coração se tornar feliz quando ele pratica a inveja. Quando a inveja está no coração, não há como nós sermos felizes, meus irmãos. Então, meus queridos, minhas queridas, Jesus está alertando aqueles que estavam lhe seguindo, aos seus discípulos, aquela grande população que lhe seguia, que, como eu disse, vivia na faixa etária da pobreza, da miséria, e ele começa a mostrar algo que era muito mais importante do que a limpeza física, do que usar água e sabão. Jesus estava dizendo que o verdadeiro sentimento de pureza, ele deveria brotar do coração. Um coração puro é um coração da onde surgem os frutos do Espírito Santo. Eu quero que você se detenha lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, e leia quais são os frutos do Espírito Santo, e leia também quais são os frutos que advêm da carne, do pecado. Você vai perceber que há uma diferença muito grande. Enquanto um pratica principalmente o autocontrole, principalmente também pratica toda a sorte de sentimentos bons, aquele que vive na carne, ele já produz outros tipos de sentimento. É a impureza, a prostituição, a lascívia, a inveja, enfim. Lá existem elencados uma série de sentimentos ruins que são produzidos por aqueles que não têm um coração puro. Então, eu gostaria de colocar isso a você, meu querido.
talvez você esteja nesse momento vivendo um momento de infelicidade. Talvez você olhe para o seu coração e lá dentro do seu coração está um grande buraco. E você não sabe como preencher esse buraco. Você já tentou preencher esse buraco com sexo, talvez até mesmo com drogas. Talvez você não tenha ido tão forte, tenha buscado coisas mais simples através do dinheiro, através de algumas amizades que não são boas amizades, enfim. E você tem percebido que as coisas que você tem buscado, na verdade, são coisas que não... Elas não edificam, elas apenas trazem prazer momentâneo. É isso que eu gostaria de colocar para você. Fazer a diferença do que é o prazer momentâneo do que é a felicidade completa. Porque quando Jesus usa, eu vou já repetir em todos os textos e eu vou repetir novamente. Quando ele usa o termo felizes, ele usa a palavra grega makarios, que significa plenamente feliz. Ou seja, plenamente satisfeito. Essa seria a tradução mais perfeita para a palavra makarios. É como quando você se alimenta e você sai da mesa satisfeito. Jesus ele quer que você possua uma felicidade que não é momentânea. Não é uma felicidade que dura alguns minutos, talvez algumas horas ou alguns dias. Ela é uma felicidade completa. Ela é uma felicidade que satisfaz plenamente. Aí você vai me dizer, mas meu querido, não existe esse tipo de felicidade. Um momento ou outro nós vamos estar um pouco down, nós vamos estar para baixo. Querido, minha querida, existe sim a felicidade completa. Existe sim esse sentimento de plenitude. Só que esse sentimento ele tem sido deixado de lado devido ao egoísmo de nós, seres humanos. A partir do momento em que nós passamos a entender que felicidade é algo mais de dar do que receber, aí sim nós vamos poder experimentar esse gozo pleno, essa plenitude de felicidade. Então, eu gostaria de encerrar essa mensagem dizendo a você, quer ser mais feliz? Tenha um coração puro, um coração cheio da graça de Deus. Um coração puro é um coração que não tem maldade, ele não tem interesse, ele suporta todas as coisas, ele é um coração que é longânimo, tem ânimo longo, ele é um coração também que tem domínio próprio. Eu acho que a grande chave, pega essa chave aí, é o domínio próprio, é você saber dominar os teus sentimentos. A partir do momento em que você tem um coração limpo, você aprende principalmente a dominar os teus sentimentos. Então, que Deus abençoe muito a você nesse dia, que você reflita sobre essa palavra forte de Mateus capítulo 5, verso 8, sobre a necessidade de obtermos um coração puro para termos a plena felicidade. Se você quer ser feliz, se você quer realmente obter a plena felicidade, você precisa ter um coração puro, um coração desapegado de qualquer sentimento ruim, de qualquer sentimento egoísta. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém.